esse segundo hoje, eu quero falar, em vez de falar sobre Judá, como eu já falei bem de Judá aqui, eu quero falar de Rubens. De quem? Quero falar de Rubens hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 8. O nosso tema é a inveja e a ira de Judá e de Rubens e seus irmãos. Estamos dentro da série O Resgate da Honra. O Resgate da Honra. Gênesis 37. Versículo 1 a 8. Diz assim: Jacó estava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos e ainda jovem o auxiliava. Os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José levava seu pai as más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que todos eles, passaram o diálogo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso passaram o diálogo ainda mais, pois ele lhe disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixe no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho, vou continuar, e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, o sol e a lua e as estrelas se inclinaram perante mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Serás que eu e tua mãe e teus irmãos viemos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava no coração. Amém. Vou sentar. Cada semana eu quero trazer um foco de desonra e um foco de restauração de honra. Esse foco aqui está ligado ao sentimento. Ligado ao quê? Ligado ao sentimento de inveja e de ira. Mas antes disso eu quero trazer uma definição aqui de honra. Honra é o sentimento de dignidade e boa reputação. O oposto de honra é a desonra. Segundo a Bíblia, a honra é reconhecer o valor, a dignidade e a autoridade de algo ou alguém, sendo um princípio que se aplica principalmente a Deus, mas também a outras pessoas, como pais, líderes e a todos que nos rodeiam. Essencialmente, significa tratar os outros com estima e respeito, e a Deus com adoração e reverência, não os desrespeitando ou desonrando. Amém? Honrar a Deus é reconhecer quem Ele é. Honrar a Deus envolve reconhecer sua majestade, poder, soberania em todos os aspectos da vida. Adoração e reverência demonstra-se por meio da adoração sincera, de uso reverente do seu nome e da obediência aos seus mandamentos. Atitude de coração, quando é sincera, a Deus no lugar da primazia, como princípio de tudo. Finanças, bens materiais se tornam ferramentas a serviço dele, sem comprometer relacionamento com ele. Amém? Então eu quero que você entenda, porque quando aceitamos a Jesus como Salvador, começa o resgate da honra. Quando o quê? Quando aceitamos Jesus como Salvador, começa o resgate da honra.
Por que esse resgate não é completo? Porque ele só se torna completo quando se torna uma prática diária nossa. Nós somos resgatados porque o pecado original, eu falei sobre isso a semana passada, o pecado original de Adão e Eva fez com que o homem perdesse o direito da presença, perdesse a autoridade, perdesse o acesso a Deus, perdesse a representatividade. Então o pecado original foi uma desonra e ele perdeu tudo isso, foi expulso do paraíso. Mas quando o Senhor nos resgata em Cristo Jesus, Ele devolve a identidade divina, Ele devolve o acesso à sua presença, Ele devolve a autoridade para representá-lo, Ele devolve a dignidade de filho de Deus. Então a nossa honra, ela é resgatada, mas ela só é completa quando nós vivemos debaixo dessa honra. Quem está entendendo? Quando nós temos um coração totalmente transformado, quando o fruto do Espírito passa a fluir em nós. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, bondade, paciência, domínio próprio. E nós somos provados nisso todos os dias, isso não? Nós somos provados nisso quando não temos razão, e nós somos provados nisso mais ainda quando nós temos razão. Quando não temos razão, você já perdeu. Quando tem razão, você precisa se policiar para que a sua razão não ultrapasse a honra que o outro merece. Amém? Então, nós somos provados que tipo de espírito nós temos ou carregamos. O que está em nós? Isso é uma ferramenta de Deus nos aprimorando para nos tornar pessoas melhores. E em cima do que nós acabamos de ler aqui, nós estamos falando da família patriarca, estamos falando do patriarca Jacó, estamos falando da terceira geração do patriarca, a primeira de Abraão, a segunda de Isaac e a terceira de Jacó. Jacó teve os 12 filhos, que deles vieram as 12 tribos e se tornou a nação de Israel, a qual veio a nossa herança e a nossa bênção como igreja. E ali dentro daquela casa, dentro daquela promessa, havia desonra. Por quê? Porque havia corações enciumados, havia atitudes erradas, havia inveja, havia ira, havia assassinatos, ou quase isso, traição. Então veja, dentro de uma família que foi chamada para ser uma bênção para as nações da terra, existia essas atitudes por causa desses sentimentos que não foram tratados. O que eu quero que você entenda, que mesmo na sua casa, na sua vida, que Jesus entrou lá, que já salvou você, que já transformou você, se você não deixar ele te transformar por completo, esses sentimentos ficam, essas atitudes ficam e levam você a cometer os mesmos erros do passado ou maiores erros ainda. Você precisa deixar Deus continuar te tratando. Nós estamos em tratamento. Se baixarmos a guarda, retrocedemos. Se baixarmos a guarda, o inimigo entra de novo. Se baixarmos as águas, ele devolve aquele sentimento. Ele coloca aquele sentimento de volta. Ele coloca aquela ira de volta. Ele coloca aquele desejo de volta. Por isso que Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Não dê brecha. Não dê brecha. Alguém pisou no pé de um crente e ainda pisou nele, e olhou e pediu desculpa, disse assim. Aí o camarada disse: ele não sabe quem eu era, assim, em outro tempo o que eu ia fazer com ele. Ele não sabe. Graças a Deus. Mas só aquele em outro tempo eu faria abrir uma brecha assim, mano. A cabeça foi lá atrás. Eu estava conversando passei por um episódio com um amigo meu, pastor, e ele contou a história que tinha se passado na casa dele. A nora dele
com a esposa, daquela discussão desnecessária, uma desonra terrível, e ela meteu o tapa na cara da sogra. Ele foi, deu de volta. Ele deu de volta. O filho dele veio e falou: vou dou em você também. Você está pensando o quê? Você está pensando que tem bobo aqui? Eu fui fulano de tal. Eu fui fulano de tal. A cabeça dele voltou a 30 anos. A boca dele falou de 30 anos. Ele disse: apóstolo, que peso foi aquela frase na minha vida. Que peso foi aquela frase para mim. Porque eu vi que facilidade o velho homem volta. E naquele momento ele disse: a minha mente mudou. Eu estufei o peito e eu me levantei, e pensamentos maliciosos, pensamentos de maldade começou a vir. E eu estava falando com a minha nora e com o meu filho. Uma brecha, diga uma brecha. Uma brecha. O inimigo só precisa de uma brecha. E você não vai dar para ele, também? Não dê lugar ao inimigo. Aqui nesta família, a inveja já estava. Esse sentimento já estava. Havia conflitos ali. Como toda família tem conflitos, né? A única família que não tem conflito é a família de um só. Não vai brigar com seu mesmo. Havia um conflito ali, havia uma desavença e uma inveja. Uma inveja, por quê? Porque aqueles que deveriam fazer o certo não faziam. E um deles resolveu fazer o que é certo. Aí quando foi promovido, os outros ficaram com raiva. Quando o pai reconheceu aquele mais novo, que agia diferente dos outros, que agia corretamente, que ouvia a sua direção e que fazia o que deveria fazer e os outros não, o pai levantou em honra aquele, deu até a ele uma túnica. José, fiquei brincando aqui que José ia até tirar o cocô dos cavalos, né, com aquela túnica, porque aquela túnica era de honra. Mas o pai deu porque reconheceu naquele filho mais novo aquela honra que os filhos mais velhos não davam mais. Que os filhos mais velhos achavam que tinha se passado. Meu irmão fez aniversário sábado, hoje estava na minha mãe e foi comer um bolo. E aí, quando ele fala de mim, brincando, ele fala: eu não queria nada. Ele não queria nada. A gente trabalhou, a gente fez isso. Ele é mais ou menos da idade da Lúcia, pastora Lúcia. Ele não queria nada. Só que ele se esquece que ele tinha 7 anos de diferença de mim. Quando ele tinha 21 anos, que ele casou e foi embora, eu estava fazendo 14. Ele queria quê? Ele queria quê? E ele se esquece que ele foi formar a vida dele com 21 e eu fiquei até os 28. Então quem ficou mais foi eu, meu irmão. Ele não sabe o que eu fiz. Ele não sabe o que eu fiz. Você está entendendo? Então, quando o sentimento ele não é aprimorado, ele não é correto, Satanás entra para colocar uma confusão entre irmãos. Satanás entra para colocar uma competição entre irmãos. Satanás entra para fazer com que um se volte contra o outro. Satanás entra para poder querer um lugar do outro. E o pior da inveja, que a inveja não é você querer um lugar do outro. A inveja é você querer ser o outro. E para você ser o outro, tem que eliminar aquele. A ação da inveja não é querer o que o outro tem. A ação da inveja é querer o lugar do outro. Passa pelo meu aqui, meu apóstolo. Nós estamos recebendo o apóstolo Henrique e a sua esposa, direto do Paraná. Vamos lá para cá, para cá. Vamos dar 5 dias para a gente. Depois eles têm que dar uma saudação. Desculpa.
Que isso? Eu estou falando sobre honra. Eu estou falando sobre honra, não podia deixar de fazer isso. Então, quando essa família deixou esse sentimento entrar, o inimigo foi tomando conta dele. Você já ouviu falar de por causa de um sonho? Você não dá o sonho, o outro irmão fica aiado. Aí, olha o sonho dele agora. Quer dizer, ele não disse nada, ele não falou nada, ele não fez nada, mas ele sonhou e o outro ficou com raiva. O outro não, todo mundo aí, ó, olha lá, vai reinar sobre nós agora? Você vai ser maior que sobre nós agora? Aí, olha o sonho que ele contou. Isso demonstra o quê? Sentimentos feridos. Isso demonstra coração ferido. Isso demonstra uma ferida aberta que precisa ser cicatrizada. Aleluia. E a cicatriz da ferida como essa é perdão, é renúncia, é arrependimento, é reconhecimento do seu erro. Porque o homem e a mulher com coração duro não quer reconhecer seu erro, é chamar a atenção, sabe que errou e ainda se endurece. Eu estou assim, tá certo, mas não falo mais. Tá certo, tá certo. Mas não quero a conversa. Quando Satanás encontra sentimentos desse jeito, ele encontra uma porta aberta para manipular. Ele vai adoecer essa família, ele vai adoecer essas pessoas, ele vai distanciar e ele vai matar, ou levar a queda do outro, ou levar a própria destruição deste, porque ele não aceitou ser corrigido, não aceitou ser corrigido. A ferida entrou e a ferida toma conta. A dureza do coração do homem impede que ele se veja. A dureza do coração do homem impede que ele se observe. E sem perceber, na sua razão, na sua racionalidade, na sua dureza, aquela família, aquela amizade, aquela vida conjugal, aquela vida familiar que era para viver em harmonia, ela entra em pé de guerra, ela entra em destruição. Porque o problema não é o tamanho do erro do outro, o problema é a mágoa do coração de quem está vendo o erro. Porque o que é um sonho para se ficar irado? Então o problema não era o sonho, o problema é que a mágoa estava lá e não foi identificada para ser liberada. Quem está entendendo? A enfermidade estava lá e ela não tinha sido curada, a ferida estava aberta. O problema era esse. O problema não era a gravidade do que o outro fez, do que o outro disse, do que o outro agiu. O problema é que havia uma ferida, uma sensibilidade, uma hipersensibilidade, que qualquer coisa ou coisa nenhuma é o suficiente para achar que tem direito de reagir. Deus está falando com alguém aqui? Para achar que tem direito de reagir, para achar que tem direito de se endurecer, para achar que tem direito de fazer, porque ficou sensível demais. Por isso que todos os dias nós temos que crucificar o nosso eu na cruz. E todos os dias nós precisamos procurar ser mais parecido com Jesus. Amém. Mais parecido com Ele, porque Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou-se a si mesmo, aleluia, e viveu como servo até a morte e morte de cruz. Rubens,
O irmão mais velho era o primogênito. O irmão mais velho era o filho de vigor, herdeiro principal, substituto legal da família. Era aquele que, quando o pai saísse, ele tinha que assumir. Rúben era esse que deveria ter a túnica, colorida. Rúben era o que tinha a voz mais elevada. Ele era o primogênito, o direito de primogenitura. Mas a Bíblia não diz aqui ainda porque que Rúben era preterido. Não diz ainda aqui porque que os outros três eram preteridos. José sobressaiu a todos eles, mas vamos observar Rúben aqui. Rúben é preterido, eu vou mostrar para você. Era para ele ter essa palavra, era para ele ter a direção, era para ele ter a postura, mas ele tinha perdido, porque ele tinha desonrado o seu pai, ele tinha desonrado o lugar que era dele, ele tinha perdido o direito do lugar que era dele por nascimento. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria. Tem perdas que nunca mais haverá restituição. Tem perdas cometidas por desonra que nunca mais haverá restituição. Deus dará uma nova chance, Deus abrirá uma nova porta, Deus dará perdão, mas aquela coisa nunca mais será restituída. Tem casamentos que, por mais que Deus mude um lado, mude o outro, nunca mais é restituído. Acaba. A pessoa pode ter uma outra família, ser feliz como não foi, mas aquela não restitui mais. Pegou aí? Não restitui mais. Então, tem coisas que Deus vai trabalhar, vai tratar, mas não é tudo que tem restituição. Então, tem gente que está em Deus e ainda está chorando pelo leite derramado. Eu quero te dizer, esse leite não será recolhido. Ore, espere para Deus te dar um novo leite. Entendeu? Para Deus te dar uma outra oportunidade. Porque não é porque você está em Deus que tudo será restituído. Não. Tem coisa que nunca mais vai voltar. Mas foi culpa minha, exatamente. Então você é o primeiro que precisa receber esse consolo aí. Não vai voltar, não. Rubens perdeu. Eu não voltou mais. Olha o versículo 12 em diante aqui. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 12. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho do seu pai, Siquém, e Israel disse a José: os teus irmãos não estão cuidando do rebanho, Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu: estou aqui. Versículo 18. Eles viram de longe, antes que chegasse, onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para matar, dizendo uns aos outros: lá vem o Senhor, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Olha o nível de ferida. Mas ouvindo isso, Rúben livrou das mãos deles, dizendo: não vamos tirar a vida. E acrescentou: não derramei sangue, lançai nesta cisterna, aqui no deserto, e não encostei a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Que era Rúben?
O filho mais velho, o filho primogênito, aquele que se esperava exatamente disso dele. O que ele está fazendo aqui é o que se esperava dele. Ele tentou livrar o irmão, vendo que não ia prevalecer contra os outros 9. Então ele falou: deixa ele aqui pelo menos, ninguém vai matar. A inveja, a raiva, deu lugar ao desejo de homicídio, deu lugar ao desejo de destruir ele. Foi o mesmo sentimento que Caim teve quando Caim ofereceu oferta ao Senhor e o Senhor não recebeu. Abel ofereceu oferta ao Senhor e o Senhor recebeu a oferta. Esse ciúme entrou no coração de Caim e Caim teve o desejo de matar Abel. Deus, vendo isso, veio conversar com Caim e disse assim: olha só, se você proceder certo, não será aceito. O que isso quer dizer? Que Caim procedeu errado, que ele sabia o que fazer e ainda assim não fez. Mas quando foi punido, ficou com raiva. Quando foi rejeitado, ficou com raiva. Olha o que o irmão faz assim: ele sabia o que tinha que fazer, não fez, e quando foi rejeitado, ficou com raiva. Aleluia. Sabe que isso acontece até hoje? Quando ele ficou com raiva, ele abriu a porta para o ciúme e o diabo disse: mata teu irmão. Faz direito, faz certo, faz o que deve fazer. Não, mata teu irmão. Matar o irmão resolveria o problema dele? Sim ou não? Mas esse é o sentimento da inveja. Eu não quero fazer o que é certo, mas quero que o outro tenha. Eu quero ser o outro. E quem coloca isso? O diabo. Então escute: o diabo quer destruir sua casa, o diabo quer destruir sua família, o diabo quer destruir seu casamento. Você está estourando por qualquer coisa, você está discutindo por qualquer coisa, você está brigando por qualquer coisa, qualquer coisa que acontece remonta a outras coisas. O diabo está bagunçando a tua cabeça, ele está tendo acesso a seus pensamentos, ele está manipulando os seus sentimentos, ele está armando uma destruição. Alguém diz misericórdia? Ele está armando uma destruição. Não deixa você enxergar onde você errou, o que você tem que acertar, mas para se livrar daquela dor, para se livrar daquela raiva, comete alguma coisa pior e se acha com razão. E se acha com razão. Então alguém resgatado pelo Senhor na casa de Deus, se não deixar Deus tratar sua alma, pode ficar na mão do palhaço desse jeito. Alguém de misericórdia? Alguém que porque aconteceu alguma coisa e deixou esse sentimento entrar no coração, pode perder a direção, pode perder o propósito, pode perder o tratamento de Deus e retroceder completamente, porque não está olhando para o que tem que fazer, mas está com raiva porque foi chamada a atenção e que não foi aceito. E aí o Senhor diz para Caim: se você proceder bem, não será aceito. Todavia, se proceder mal, o pecado está à sua porta. Seu desejo será contra você e cumpre a você dominá-lo. Então, cumpre a quem dominá-lo? Diga: eu tenho que entender que o sentimento que está fluindo, os pensamentos que estão fluindo,
são contrários à verdade, contrário ao amor, contrário à palavra, não vem de Deus, vem do diabo, e eu vou dominá-lo, eu vou repreendê-lo, eu vou colocar para fora na minha vida. Fica aqui, no nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Mas quando alguém está dominado, ele aceita e ele não vê problema no mal que está para cometer. Só quem viu o problema de cara aqui foi Rubens. Mas ele não teve força para mudar, mas ele reagiu. Passando a noite, mais para frente, Judá teve a brilhante ideia de vender o irmão e ganhar um dinheirinho. Alô? Vender o irmão e ganhar um dinheirinho. Isso também porque sabia que era certo a se fazer, mas não estava disposto a bater de frente com os irmãos. Fala para o teu irmão, você precisa estar disposto a bater de frente quando o certo de Deus está diante de você. Da forma certa, do jeito certo, mas não abrir mão. Alô? Não abrir mão da verdade. Vai conversar. Deus não desceu para conversar com Caim? Desceu. Por que Deus desceu para conversar com Caim? Porque Deus não queria perder ninguém. Fala para o irmão, Deus não quer perder você não. Ele está disposto, aleluia, a sentar com você, para que você não se perca. Fala, o teu apóstolo, o seu apóstolo também. Ok? Também. Dando continuidade aqui, lá no versículo 29, diz assim: quando Rubem voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para seus irmãos, disse: o menino não está lá, e eu, para onde eu irei? O menino não está lá, e eu, para onde eu irei? Olha a reflexão. Um homem que sabia que já tinha cometido um erro gravíssimo contra o seu pai, não queria cometer o segundo. Ficou desesperado, mas não teve força o suficiente para impedir que isso aconteça. Então deixa eu amenizar seu coração. Muitas vezes não se tem força para fazer o que precisa fazer, e muita gente se esforça e perde de novo. Se esforça e perde de novo. Quem já passou por isso? Se esforça e cai de novo. Como fazer? A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele é o seu ajudador. Ele é o seu ajudador. O Senhor não é o seu acusador. O Senhor não é o seu apontador de dedo. Ele é o seu ajudador. Se quebrante diante dele, para que o inimigo não veja uma brecha e transforme em uma porta aberta e venha bagunçar a sua mente e a sua vida. Não venha bagunçar. Então eu quero te dizer que, se você é de Deus, seja totalmente de Deus e não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo na sua mente, nos seus sentimentos, porque nós estamos falando aqui de sentimentos que se transformaram em atitudes que levaram a vender o seu irmão. E agora, depois do 29, eu já passei da metade da palavra, né?
Versículo 32, 31. Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, olha o cabrito aí, ó. Mataram um cabrito, tingiram com sangue e mandaram a túnica longa, fazendo chegar a seu pai com esta mensagem: achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica do meu filho, uma vela devorou, com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco, lamentou seu filho por muitos dias, e todos os seus filhos, todas as suas filhas levantaram-se para consolar. Ele, porém, recusou-se ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei o meu filho até ao túmulo. E o seu pai chorou assim por ele. O segundo erro cometido por Rubens e por todos os seus irmãos: mentiu descaradamente a seu pai para encobrir o erro que eles tinham cometido. Escute, você está ligado? Está ligado mesmo? O erro não confessado vai levar ao abismo da tentativa de esconder o erro. O erro não confessado vai levar à tentativa de esconder o erro. E esse segundo erro vai levar a outro erro. E um abismo chama outro abismo. Um erro, outro erro, outro erro. Está aqui. Aquele homem que estava lutando para tentar receber de volta o lugar que tinha perdido do seu pai, perde o seu irmão, como irmão mais velho, não defendeu o seu irmão, e agora se junta aos outros irmãos para mentir o seu pai, para enganar. Para não revelar o erro que todos cometeram. Olha a destruição. Quem ficou doente aqui nessa leitura aqui? Quem ficou doente? Rubem ficou doente? Jacó ficou doente? Judá ficou doente? Quem mais? Todo mundo. A mentira, o engano adoece todo mundo. Diga para o teu irmão: a mentira, o engano é um veneno que contamina todos que são participantes. Todos carregam junto a carga. Todos carregam junto a miséria. Todos carregam junto o peso. Todos carregam. O Senhor quer curar você. E o caminho da cura é a confissão, o arrependimento e o sangue de Jesus. Nós precisamos entender que sem Ele nada podemos fazer, porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. Está aqui Rubens querendo ser justo e não conseguiu. Desceu outra vez. Eu não sei qual é o seu conflito, olha para mim. Eu não sei o que você está atravessando, porque o cerne dessa palavra é levar você a viver uma vida de honra em Deus. O cerne dessa palavra é você poder olhar para você e ver que a sua honra foi resgatada, a sua dignidade foi resgatada, o seu testemunho foi resgatado, e aquele que te conhece hoje, te conhece como outra pessoa. Aquele que convive com você hoje, convive com você como outra pessoa, uma pessoa de confiança, uma pessoa vai dando glória, dando você, uma pessoa de confiança, uma pessoa de caráter, uma pessoa que pode confiar, que você não era, mas agora é, porque Cristo mudou você.
da honra. Aquele que não era se tornou, aquele que nunca foi chegou a ser. Aleluia. As pessoas olham para você de outra forma, as pessoas têm a você de outra forma, porque o Jesus resgatou você de onde você estava e levou você para um lugar de honra. Se cumpriu o que o salmista 40 disse: eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, estendeu a mão para mim e me tirou do lago, me tirou do charco de lodo horrível e colocou os meus pés sobre uma rocha. O hino de louvor a meu Deus, um novo cântico ao meu Deus. O que será de mim agora, quando eu não tenho mais conserto? Só o perdão, só a cura, só o novo caminho. Perdão não significa restituição, e sim cura, um novo horizonte, uma nova porta. Gênesis capítulo 49, versículos de 1 a 7. Se eu me perdoa, me perdoa. Me devolve no lugar? Não. Mas então se eu não me perdoo, eu perdoei. Então me devolve no lugar? Não. Mas então se eu não está me perdoando, eu estou. Mas me devolve no lugar? Não. Por quê? Porque o perdão não significa diretamente restituição daquilo que foi quebrado. Não significa diretamente ter de volta o que quebrou. Presta atenção, fica aberto aí. Estou vendo a cara de vocês, está muito interessante. Abraão ficou 40 dias diante do Senhor, em jejum. Homem de 40 dias de jejum, cadê? Ficou 40 dias orando e jejuando, né, apóstolo? Ficou 40 dias orando e jejuando. E aí Deus entregou para ele os 10 mandamentos. O Senhor, com o seu próprio dedo, escreveu na rocha: não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não adorarás outro Deus, não dirás falso testemunho. Honrar pai e mãe. E quando terminou, sou eu pensando, certo? Quando ele terminou de escrever, ele foi lá e tirou uma placa, e a placa caiu, não passa no filho. Aí Moisés desceu com as duas placas, 5 mandamentos de um lado e 5 de outro. Quando ele chegou, o diabo tinha soprado para o povo que ele tinha dormido. O diabo tinha soprado para o povo que ele tinha ido embora. O diabo tinha soprado para o povo que ele deixou o povo. E levou o auxiliar dele, o irmão dele, fazer um bezerro de ouro. E eles começaram a venerar aquele bezerro de ouro no lugar de Deus. Começaram a adorar, a dançar, a comer e a fazer outras coisas. Quando Moisés desceu, ele viu aquele alarido e adorando outro Deus, a idolatria. Ele ficou tão irado, tão irado, tão irado que ele pegou as placas e quebrou. Pá, pá, quebrou as duas. Pegou aquele ouro, jogou no fogo aquele bezerro. Com todo o ouro, ele deu água para a galera beber. Tá virado ou não tá? Para a galera beber. Uma galera morreu ali fulminada pelo Senhor. E outra parte, arrependimento e confissão. O Senhor perdoou. Aí, eu estou jogando para o alto assim, você conhece a história. Se não conhece, está beleza. Aí, agora os mandamentos tinham que ser feitos. A Moisés subiu. Foi orar. Quanto tempo mais? 40 dias e 40 noites.
E lá na presença de Deus, quem escreveu os mandamentos? Foi Moisés. Deus escreveu de novo? Não. Deus deu porque era para o povo, não era para ele. Mas ele teve que orar de novo e jejuar uns 40 dias e ele teve que escrever. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu conheço. Vou dar o que você tem, mas não era para você ter quebrado nada. Vai agora e escreve. Vai agora e escreve. E não erra uma letra. Tá ligado aí? Não erra uma letra. Escreve e não erra uma letra. Se não houver um sentimento e uma entrega e simplesmente é dado de novo, se quebra de novo e volta outra vez para pedir. Nunca há um conserto. Nunca há um conserto. Então a restituição da honra ou resgate da honra tem um preço de quem te roubou. Tem um preço que precisa ser pago. Tem um resgate que precisa ser feito. Tem uma postura que precisa reassumir. Tem que bater no peito e dizer: eu errei, eu não te ouvi, eu não te dei atenção, eu achei que podia, eu achei que era, eu achei que fosse e vi que está errado. Como vai ser agora? Vai ser assim, assim, assim e assim. Ah, eu pensei que seria diferente. Não vai ser diferente não. Quem está entendendo? Nós precisamos entender que para tudo há um preço. Nós precisamos viver isso e precisamos passar isso para os nossos filhos. Quem é da geração de antes de 2000 aqui? De 1990 para baixo? Os mais novinhos de 70, como eu. A nossa formação foi dura ou não foi? Esse meu irmão José Silvio Santos. José Silvio Santos. Ele é muito engraçado porque ele se amarra na história dele, né, Luciano? Ele se amarra na história dele. Ele começa a contar. Meu irmão, eu catei mata. Meu irmão, eu vendi Deus. Meu irmão, eu fiz isso. Meu irmão, o primeiro short foi com dinheiro de carreto. O primeiro tênis foi com dinheiro. E rico isso. Do sofrimento de vida. Mas é um conquistador. É um conquistador. Lutou. Mas a geração que mais lutou é a geração que mais se honra na sua história e é a geração que mais conquista. A geração que menos luta é a geração que mais reclama e é a geração que menos conquista. Ou seja, se não ensinar os filhos que tem preço a se pagar na conquista da vida, você gera filhos fracos, dependentes, que em vez de te ajudar, te sustentar, vai carregando, dando peso. Então resgatar, honrar, não é restituir, é ensinar o caminho de volta, ensinar a pagar o preço, ensinar a se arrepender, ensinar a refazer a rota. Está entendendo? Ensinar a refazer a rota. Aconteceu ali, e olha o final, capítulo 49, já abriu lá, né? Versículo 1, diz assim: depois disso Jacó chamou seus filhos e disse, presta atenção, reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. Jacó não estava apenas como pai, estava como profeta. Como o quê? Como um profeta, anunciando o que Deus iria fazer na vida dos filhos, segundo o procedimento de vida de cada um, ok? Vamos lá. Ajudai-vos a ouvir, filho de Jacó, ouvi vosso pai Israel. Só vou falar de alguns. Rubens, quem? Rubem, não é nem Rubens, é Rubem. Tu és
primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, maior em dignidade e maior em poder. Olha, Pai, como tinha reconhecimento dele. Turbulento como a água, como as águas, não conservarás a superioridade, pois subiste ao leito de seu pai e profanaste. Sim, ele subiu a minha cama. Deixa eu parar aqui. Quando ele diz assim, sim, ele subiu a minha cama, isso quer dizer que ele guardou aquele segredo que ele já sabia. Jacó teve 4 esposas. Quantos? As 2 filhas do seu tio, que era Raquel e Lia, e as 2 concubinas, Bila. Esqueci o nome da outra, me ajuda aí, seminarista. Poxa, cheguei 90%, peraí. Ele era filho de Lia, e ele teve um caso de um dia com uma das concubinas do pai dele. Já era homem, já achava que seu pai ia morrer. Tudo vai ser meu, eu vou herdar tudo, eu sou primogênito, eu sou o filho mais velho, tudo vai ficar na minha mão, então eu posso fazer isso. Para o termo, o diabo é mentiroso. Alguma coisa só é teu quando for dado a você. Enquanto não for dado a você, não te pertence. Ah não, eu vou herdar. Quando você herdar, é seu. Enquanto você não herdar, é do teu pai. Enquanto você não herdar, é do teu pai, não é teu. Se Jacó já tivesse morrido, ele fazia o que ele, mas Jacó estava vivo, não era dele. Ele era o mais arrogante, o maior, né? Com as palavras aqui, vamos lá. Turbulento, minha força, minha primícia, maior vigor, maior dignidade, maior em poder, turbulento como as águas, não conservarás a superioridade, pois subisse ao leito do teu pai. Ele tinha todas essas qualificações, além de ser o filho primogênito, mas cometeu um erro que tirou ele do seu direito, perdeu o direito, perdeu a dignidade, perdeu a posição, e dali para frente isso não lhe foi restituído. Não lhe foi restituído. Então escute, você está ligado? Está ligado? Não cometa erros que arranquem a sua dignidade, porque tem coisas que vai ter perdão, mas não tem volta. Vai ter perdão, mas não tem restituição. Vai ter perdão, mas não tem resgate da dignidade naquela área. Acabou. Foi isso que aconteceu com Rubens. E pelo que eu vejo aqui, nenhum dos irmãos sabia disso. Jacó guardou isso. Mas quando chegou na hora de dar sentença, isso pesou contra ele. O que você tiver para resolver, resolva logo. O que você tiver para confessar, confesse logo. O que você tiver para se arrepender, se arrependa logo. O que você tiver para falar com Deus, fale logo. E fique sabendo, nem tudo será restituído. Ele continuou filho de Jacó? Continuou. Ele continuou com uma tribo importante?
Ele continuou com herança no meio dos 12, continuou, mas perdeu o direito de primogenitura, perdeu a honra de ser o comandante da família, porque ele cometeu um erro crucial, direto contra o seu pai. Eu finalizo aqui. Esse erro dele se compara ao erro de Saul, porque Davi cometeu um erro de adultério, vou falar sobre ele em uma das mensagens, e cometeu o erro de um assassinato. Mas quando ele foi confrontado por Deus, ele se dobrou e disse assim: eu pequei, faça de mim o que o Senhor quiser. Saul, Deus mandou o profeta falar com ele. Ele disse: me dá uma chance. A chance foi dada. Ele cometeu um erro de novo. O profeta falou com ele e ele ameaçou o profeta: tudo bem, agora volte comigo e me honre diante do povo. Endureceu o coração. Deus continuou, o profeta continuou intercedendo por ele, e Deus disse assim: por que você ora por ele? 1 Samuel 16. Por que você ainda ora por ele? Eu já o rejeitei. Eu não vou restituir a ele o que eu já tirei. Já dei para outro. Já dei para outro. Vá na casa de Jessé, e entre os seus filhos eu já provei de um rei. Você vai ungir a ele. Ele foi na casa de Jessé, encontrou Davi, ungiu Davi e voltou. Samuel voltou. Samuel se escondeu, porque ele sabia, se ele voltasse, Saul mataria. Porque Saul já tinha perdido o temor de Deus. Quando alguém se sobrepõe contra a sua autoridade desse jeito, ele quer o lugar da sua autoridade. Ele perdeu o temor, perdeu a honra, perdeu o lugar, perdeu a dignidade. Não tem uma honra, uma desonra pior do que contra a autoridade do Criador, do Pai, do Senhor, porque perde o lugar. Escute, a Bíblia diz que só tem um pecado que não tem perdão: é pecar contra o Espírito Santo, é atribuir à obra do diabo aquilo que o Espírito Santo fez, é atribuir ao Espírito Santo aquilo que o diabo faz. Então o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, a desonra contra Deus não tem restituição do lugar, da posição. Mas o sangue de Jesus te perdoa, o sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos transforma, o sangue de Jesus nos dá oportunidade. As poucas de pé. Perdão não significa restituição, e sim cura, um novo horizonte, uma nova porta. Jesus faz tudo novo. Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que era impossível para a lei, Deus tornou possível, vencendo o pecado na carne. Hoje nós abordamos que um sentimento não curado coloca fogo em uma família. Um sentimento não curado destrói uma família. Um sentimento não curado destrói o futuro. Destrói o futuro de uma família. Destroça os planos de futuro. Faz perder
a dignidade, faz perder a posição, faz perder a altivez, faz perder a honra, faz perder a dignidade. Por isso que eu vou falar semana que vem que o adultério é destrutivo. Porque o adultério, ele não é um pecado apenas contra a pessoa que foi traída, mas ela envolve muita coisa. Muita coisa. Mas esse é o objetivo. O sentimento que eu quero que você saia daqui é: se esconde no Senhor. Coloca teu coração nele. Peça ajuda dele. Se você identifica algum sentimento fora do lugar que vai levar a conflito, que vai levar a inveja, que vai levar a dissolução, confesse esse sentimento para não ter que confessar pecado. Confesse desejos para não ter que confessar pecado. Peça ajuda por sentimentos para não precisar pedir ajuda por pecados cometidos. Sentimentos é uma porta aberta que o diabo usa para aprisionar, para manipular e para levar à destruição. Esses mesmos sentimentos Deus usa para restaurar, para estender a mão e para levantar o necessitado, para dar uma nova vida, uma nova esperança. Aí você diz: apóstolo, se a honra não traz a restituição, o que ela traz? Ela traz uma nova oportunidade. Ela traz uma nova oportunidade. E isso vem pelo quebrantamento do coração. Saul teve uma nova oportunidade? Teve. Recebeu? Não. Cometeu mal e morreu ele e os seus filhos em uma batalha, e nenhum mais dos seus filhos, a não ser por usurpação, se manteve como rei. Depois perdeu. Davi se arrependeu, reconheceu, pediu perdão, e a sua descendência continuou reinando em Israel. Quem está entendendo qual é o caminho? Levou o seu coração e fala com ele. O Senhor é quem te perdoa, o Senhor é quem te restaura, o Senhor é quem restitui. Pecado é desonra, desonra é pecado, honra é perdão, perdão é devolução de dignidade, devolução de propósito, devolução de missão, devolução de caminho. Aleluia, que o Senhor, aleluia, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, possa dar a você um caminho de vida, possa dar a você um caminho de vitória, possa dar a você nos seus sonhos um caminho de restituição. Se essa restituição ela não chegar até você, que você possa receber um novo caminho daquilo que Ele deu para você. Em nome de Jesus, que a mão de Deus Todo-Poderoso é sobre você. Diga comigo: Pai, nessa noite eu quero entregar meu coração a Ti. Nessa noite eu quero pedir perdão dos meus pecados e das minhas falhas. Me ajuda, Senhor. Não me deixa com sentimentos contrários ao Senhor, por ninguém, por nada. Em nome de Jesus, guarda o meu coração, limpa o meu coração, limpa a minha mente, para que na minha mente e no meu coração não haja entrada do adversário que venha fazer visita e domínio na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego ao Senhor o meu coração, a minha mente, meus sentimentos. Fecha as portas, fecha as portas, destrói os caminhos, durante o adversário, manipular. Eu não aceito ter outro sentimento a não ser o teu, de perdão, de amor, de bondade, de longanimidade, de paciência,
paciência, de domínio próprio, nem de justiça própria, porque a minha justiça é o Senhor. É o Senhor. E toda essa noite o Senhor venha continuar a ministrar o meu coração o quanto eu devemos vestir. Em nome de Jesus.